Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de máquinas elétricas. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns poucos exercícios sobre máquinas de corrente contínua. Primeiro exercício, temos aqui uma máquina de corrente contínua e deseja saber qual é o elemento responsável pela retificação da tensão alternada que é induzida na armadura. E aqui nós temos algumas opções. Aqui diz que é o enrolamento de campo. Não, o enrolamento de campo ele vai gerar um campo que vai interagir com o campo da armadura, mas ele não é responsável pela retificação. Aqui diz o enrolamento de interpolo. E aí nós vimos que o enrolamento de interpolo ele serve para corrigir o deslocamento ali da linha neutra da máquina. Tem aqui a opção, que é o enrolamento de compensação. Esse enrolamento de compensação, ele é, como o próprio nome indica, era para compensar, mas isso no campo de armadura. Então, ele não tem nada a ver com a retificação da tensão. Então, sobrou aqui escova e comutador. Eu diria para vocês que esse conjunto aqui seria responsável pela retificação da tensão. Mas aqui, como está colocado em separado, nós precisamos escolher um deles. E aí, entre eles, a escova, ela basicamente ela vai ou alimentar o circuito da armadura ou retirar, né, ou receber essa tensão induzida nela quando essa máquina for um gerador. Então, eu diria para vocês que a letra correta, nesse caso, seria a letra D, que é o comutador. Ele, de fato, ele faz com que a corrente nas espiras da armadura ela percorra sempre no mesmo sentido. E ao percorrer no mesmo sentido, a gente tem, então, a retificação da tensão. Essa segunda questão está perguntando aqui, pede para afirmar sobre a questão verdadeira acerca de um circuito shunt, que é um circuito de derivação, que é esse circuito aqui embaixo. Aí está dizendo o seguinte, esse circuito possui excitação independente. Não, né? Você tem uma excitação única, né? Colocada aqui uma única tensão, vou chamar aqui de tensão V, tanto para a armadura quanto para a bobina de campo. Então, não é uma excitação independente, uma excitação única. E na letra B ele fala a mesma coisa, né? Mais de um circuito de excitação. Na verdade, ele repete a letra A com outras palavras. Não, não é mais de um, é apenas um. Nós temos a letra C aqui, que diz que é um circuito de excitação único, correto, conectado diretamente aos terminais da máquina. Bom, isso é uma verdade. Esse circuito está conectado diretamente aos terminais da máquina. Então, ele poderia ter acrescentado aqui que é conectado paralelamente, né? Com essa ligação, nós temos as bobinas de campo paralela com as bobinas de armadura. Então, poderia ter sido acrescentado aqui a palavra paralelo. Não foi, mas a princípio eu considero essa letra C correta. E aqui está dizendo um circuito de excitação em série. Não, não é série, é paralelo. E aqui, mais de um circuito de excitação. Ele voltou a insistir nas duas primeiras afirmações aqui, que não são verdadeiras. Então, de fato, o que está correto aqui é a letra C. Essa terceira questão tem-se o seguinte. A partir do momento em que começa a circular corrente nos enrolamentos de armadura de uma máquina de corrente contínua, uma série de efeitos passam a ocorrer e reduzem o rendimento da máquina. Para eliminar ou reduzir esses efeitos, faz-se necessário lançar mão de algumas soluções na construção da máquina de corrente contínua. Uma dessas soluções é o enrolamento de interpolo. E aqui deseja saber qual que é a finalidade desse enrolamento de interpolo. Então, na letra A está dizendo que a finalidade é reduzir as perdas por esterese. Nada a ver. Nós já vimos que para reduzir essas perdas por esterese e corrente de Foucault, o que a gente tem que fazer é laminar o circuito magnético, né? Tanto da armadura quanto do estator da máquina. Então, essa primeira questão completamente fora.
A letra B diz que é corrigir o fator de potência da máquina. Bem, nada a ver, né? Primeiro que correção de fator de potência se faz com capacitor, então não tem nada a ver com interpolo. Está dizendo aqui, na letra C, diminuir o efeito das correntes parasitas. Ora, na verdade ele pegou aqui a letra A e reescreveu aqui na letra C, né? E essas correntes parasitas têm a ver com, né, as perdas por esterese e corrente de Foucault. A letra D está dizendo que é cancelar a tensão induzida na bobina sobre os polos em comutação. Está correto. Na verdade, nós vimos que a interação entre os campos da armadura e do estator da máquina desloca a linha neutra, né, para um lado ou para o outro, dependendo se é motor ou se é um gerador. E o deslocamento dessa linha neutra faz que a comutação ela aconteça exatamente no momento em que a bobina está polarizada, ou seja, tem tensão nessa bobina, o que provoca um faiscamento e, por conseguinte, um desgaste mecânico da máquina. Então, o que se faz é exatamente lançar mão de interpolo que vai corrigir, vai trazer de volta para a posição de origem essa linha neutra. Portanto, a questão correta é essa aqui, a letra D. A letra E está dizendo que é retificar a tensão alternada produzida na armadura da máquina. Nada a ver. Quem faz isso nós já vimos que é o comutador. Então a questão correta, a letra correta é a letra D. A quarta e última questão diz o seguinte: dentre os tipos de motores de corrente contínua, que tem como característica apresentar uma grande variação de velocidade e rotação de acordo com o torque da carga movimentada, é o motor, e aí desejo saber qual deles. Bom, e aí nós vimos, né, que entre as formas de se ligar a armadura e as bobinas de campo, quando nós fazemos isso em série, o que tem é que nós temos a velocidade, ela cai drasticamente a partir do momento que você tem aí uma elevação do torque. Então, essa variação de velocidade em função do torque, ela vai acontecer na ligação em série. Na derivação, o que vai acontecer é que essa velocidade de torque ele fica razoavelmente constante. A excitação paralela é a excitação shunt, que é a derivação, é a mesma coisa. Essas duas coisas que dizem o mesmo. E a excitação composta ela vai fazer uma mescla, né, entre a paralela e a série. Então, você pega o que tem de melhor em cada uma dessas ligações. Então, a ligação correta é a letra B, a resposta correta, portanto, a ligação em série. Queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não deixe de curtir aqui embaixo. Registre seu like. E vejo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.